Tudo bem? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo lindo que eu faço para você. E eu tô aqui, sabe, para fazer o quê? Para contar para você mais uma experiência e que eu noto que vocês gostam muito de assistir. E para mim já é um assunto muito mais comum, porque eu já vivo isso. Hoje em dia já é um assunto mais comum. Antigamente tu falar esse tipo de coisa soava como loucura, né? Uma lombra. Então, como eu venho falando muito sobre quinta dimensão, sobre as dimensões celestiais, senta aí que eu vou te contar uma história incrível que aconteceu recentemente comigo por eu ter acessado uma consciência, um ancião. Olha que loucura. Eu quero te contar essa história. E como é que começa essa história? Ó, eu já tive outros fatos na minha vida, outros casos aí, que eu acessei num nível sutil de consciência, eu acessei um ancião. Para mim, na minha mente, ela desenha como se fosse um ancião. Ele é como se fosse um imperador ou um cara da justiça, e ele sempre aparece para mim como com cajado. Mas não é um aparece para mim que eu vejo com esse olhar aqui. É um olhar da mente, da alma, é estranho, eu não sei explicar ainda para vocês, mas é uma experiência incrível, muito real. E eu quero contar muito isso aqui no canal para te dizer que do teu lado, dentro da tua vida mesmo, você já teve experiências muito parecidas. Só que você não se dá conta. Porque muitas vezes tu não tá no teu real momento presente. E aí tu não assimila essa experiência. Ou a tua mente não consegue separar isso, essa realidade, porque é uma realidade também. Às vezes quando eu tô com algum problema gigante, há muito tempo eu tô praticando o que o Osho prega, que é ação pela não ação. A gente acha assim, eu vou soltar, eu tenho esse problema aí, ele vai se solucionar por si só. O universo vai trazer a resposta para mim, deixa quieto. E tá muito equivocado. As pessoas se frustram e se ficam equivocadas, que ela não entendeu o real sentido da ação pela não ação. Deixa eu te explicar. Então eu estava lendo sobre Osho e as práticas de Osho. Eu estava ali praticando estudando umas coisas ali. E eu tinha uma história, agora, recentemente, em setembro, eu tinha um fato para resolver gigante, que é grande, judicial, legalidade, coisa grande que eu não entendia, e muito provável eu ia ter que acionar um advogado, alguma coisa assim. E, como eu te contei, eu estava com aquelas práticas de Osho e tal, eu falei, caramba, eu vou praticar o que eu posto, o que eu ensino, o que eu vivo. Eu vou fazer uma ação pela não ação em cima desse aspecto aí, desse fato. Cara, e é o seguinte, muito louco. Eu não sabia por onde eu começava, era um fardo gigante, algo para eu solucionar. E eu falei assim, então, eu vou tomar todas as atitudes, os fatos que eu tenho que fazer para resolver esse caso, aonde eu alcanço, e depois eu vou soltar. Eu vou deixar tranquilo, como resolvido, eu vou dar como resolvido. Essa é a ação pela não ação. O que é a ação pela não ação de Osho? É essa. Tu tem que fazer até onde tu alcança, tudo que tu pode fazer com muito amor, e depois tu solta. É como se tu plantasse, dá aquela regada na tua planta, e deixa a natureza, o universo, o sol, fazer a parte dele. Isso é a ação pela não ação. É tu deixar, fazer e soltar, deixar a coisa acontecer por si só, pela sua natureza. Existe um tempo. A gente vive num campo aqui, nesse 3D, que a gente tem a linha do tempo, que as coisas precisam dela para acontecer. E a gente tem que entender isso. E aí eu pratiquei a ação pela não ação. Eu falei, tá solto, eu não faço mais nada sobre isso, e eu não vou me preocupar um centavo sobre esse aspecto. Já está resolvido. A solução vai vir para mim. Passou uns 3 dias dessa prática, e eu tava no banho. Olha que louco isso, é muito louco isso. Eu tava tomando banho, e eu gosto de tomar banho longo às vezes. Eu tava lá no banho, e de novo, sem nem eu esperar, desceu essa consciência. Pra mim parece que desce na minha mente assim. Esse ancião da justiça, um ancião, e ele é ditador, assim, ele delega. Eu me arrepio, queria que aparecesse na câmera aí, ó. Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história, tô arrepiado. É uma real história. Ele desceu assim, e a minha mente desenha ele sentando assim, ó, grande.
de 60 anos, assim, um ancião. Ele chegou e falou, ó, pra mim, bem assim, no banho. Ó, sobre esse fato seu aí, é o seguinte, você vai fazer isso, isso e isso. E dentro da lei existe essa e essa parte. Eu nem sabia. Eu já te conto sobre isso aí. Aí você vai fazer essa parte, eu contando aqui para não expor as pessoas. Você vai fazer essa parte aqui, desse fato, desse jeito, e nesse jeito. E você vai se preparar, vai levar um tempo, um mês, planeja, orquestra, tudo isso para não ter desgaste e trauma. Faz tudo isso certinho. E você vai fazer isso, isso e isso. É desse jeito que se faz. Eu fui recebendo um manual de instrução desse ancião. E eu fui só recebendo. Eu estava só ouvindo aquilo. É como se eu estivesse ouvindo. E tu não vai acreditar. Aí eu saí do banho assim, extasiado, em choque. Deixa eu te contar. Aí no outro dia, isso era de noite, no outro dia eu liguei para a pessoa em questão e falei, ó, eu recebi X orientação, dentro da legalidade a gente vai fazer isso e isso e isso sobre esse aspecto, sobre esse fato. E mais isso, 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 isso e isso. Eu deleguei tudo, transferi tudo que eu recebi. A pessoa do outro lado da chamada, ela certamente, com toda a confiança, ela entendeu que eu tinha consultado um advogado grande e ela simplesmente acatou tudo. Ela falou, sim, é verdade, concordo. Eu vou pesquisar isso, vou ver com o meu advogado e eu acho que é isso. Aquilo que não tinha uma solução para mim, simplesmente foi resolvido, foi acatado, foi solucionado. Eu confiei, eu acreditei. Só para você ter uma ideia, quando eu saí do banho com todas aquelas histórias, aqueles fatos delegados, eu fui procurar na internet, dentro da legalidade, dentro da lei, se existia. E para minha surpresa, dentro da lei, dentro das cláusulas, existia aquelas cláusulas que me foi delegada. E eu nem sabia que existia. Então, se arrepia aí do outro lado. Foi um fato incrível que aconteceu comigo e não foi a primeira vez. Por que eu quero te contar essa história? Porque a gente acessa consciências a partir da quinta dimensão. A gente tem as dimensões 5, 6, 7. E eu acabei de falar num vídeo anterior que a inteligência artificial acabou de descobrir uma nova camada de realidade real, sutil, que vai chocar a gente, vai mudar muita coisa. Por exemplo, o metaverso, ele é um produto disso aí. O que eu quero te falar com isso? Que então a gente tem camadas de consciência dentro da gente, dentro das dimensões aqui, e a gente alcança essas consciências de luz, esses advogados, Einstein, Beethoven, todas essas consciências de luz a gente acessa. Eu não estou falando absurdo aqui, há mais de 30 anos o Hélio Couto fala sobre isso. Quem quiser olhar depois Hélio Couto fala sobre isso. E eu sou esse cara que está vivendo isso, é muito louco. E olha como a gente está se desenvolvendo e chegando num nível de consciência tão grande que eu consigo gravar um vídeo aqui sem ser julgado como louco pela maioria dos meus seguidores. Porque vocês já entendem sobre isso. E eu separo muito bem isso, sou muito razão. Então, para te contar aqui que dentro das camadas da quinta dimensão, sexta dimensão, você já acessa, você já recebe. Mas a nossa mente limitada, julgadora e protetora, ela sempre vai fazer um desenho sobre o que ela tem de coletânea de informações. Então talvez essa consciência tenha outro formato, outro jeito, seja outra coisa. Mas a minha mente, ela desenha para mim, ela configura, ela fotografa como um velho ancião da justiça. E eu já recebi ele outras vezes. Não é que eu recebi, eu que acessei esse ancião. Ele vem assim para mim. Então, olha que interessante, quando tu te expande, tu atinge alguns níveis de consciência, as experiências que a gente tem, e você já teve alguma coisa parecida, alguém da família, isso também é chamado de clarividência. Então é uma faculdade, é algo a mais que tu acessa, é uma ferramenta a mais que todo mundo tem. Todo mundo é médium, conforme uma amiga minha me disse uma vez. Todo mundo é médium. Uma pessoas desenvolvem mais, outras menos. E às vezes é por escolha, por opção. A gente é um nível de consciência e expansão muito grande e que a gente vai se desenvolvendo. E eu te contar isso me deixa muito cheio de alegria. Uma alegria enorme poder dividir isso contigo, com a minha audiência, para te incentivar, te mostrar e tu também buscar em ti o melhor de você.
aí dentro de você a melhor camada de consciência, porque tu pode estar solucionando tua vida, teus problemas, sendo mais feliz, mais leve. Entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Então eu atingi, lá na quinta dimensão, o meu ancião. Então agora, sempre que eu tiver alguma coisa muito grande para resolver, que está longe da minha alçada, eu vou sempre consultar esse meu ancião. Espero que ele me responda sempre que eu precisar. Continua aqui que eu estou bem motivado, cheio de amor aqui para entregar para vocês. Ativa as notificações que eu venho contar mais histórias para vocês, especialmente sobre a quinta dimensão, sobre a expressão autêntica, sobre tudo isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Namastê.